Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa pequena apresentação. Hoje vamos falar, eu e o Vitor, Gustavo Vitor, vamos falar sobre séries uniformes de pagamento e sistemas de amortização de empréstimos e financiamentos. Infelizmente, nosso tempo é muito curto, então nós vamos tentar ser o mais breve possível. Vou falar com vocês sobre séries uniformes de pagamentos, que tem como definição a sucessão de recebimentos, desembolsos ou prestações de mesmo valor. E os pagamentos ocorrem periodicamente, a cada período fixo, e estão sujeitos às mesmas taxas de juros. Segundo Oliveira, as séries de pagamentos, de um modo geral, como um objetivo, a amortização de uma dívida de forma parcelada ou capitalização do montante para utilização futura. Popularmente falando, estamos nos referindo a valores que são pagos valores iguais por um intervalo constante de tempo, certo? As séries uniformes de pagamento são divididos em duas. A primeira é a post-antecipada, onde a primeira parcela é paga após um período de tempo sem entrada. E, infelizmente, não vamos poder falar especificamente de cada fórmula, porque o tempo é muito curto para falar de todas elas, mas eu deixei aqui exposta, caso vocês queiram ver, dá uma pausa no vídeo e presta atenção aqui. Temos duas fórmulas de prestação, uma fórmula de valor presente e uma fórmula de valor futuro. E temos também a antecipada, que é a primeira parcela quando é paga no ato da compra, como uma entrada. Também temos duas fórmulas de prestação para essa e uma fórmula de valor presente e uma fórmula de valor futuro. Resolvemos colocar dois exemplos para que fique mais fácil de entender o assunto. Então, teremos um exemplo de post-antecipada e um exemplo de antecipada. Nessa primeira questão, nos informa o seguinte: uma sociedade empresária tomou um empréstimo de 60 mil reais a ser pago em 3 parcelas anuais e consecutivas. A taxa de juros contratada na operação foi de 14,4% ao ano, e o sistema de amortização do contrato é o sistema Price, ou seja, as prestações são iguais, periódicas e consecutivas, determinadas de acordo com a fórmula seguinte. A fórmula de prestação da post-antecipada é a seguinte: PMT, que é a prestação, o valor da prestação, que é igual a PV, que é o valor presente, 1 mais I, que é a taxa de juros elevada a N, que é o número de períodos, vezes I, sobre 1 mais N menos 1. Essa é uma daquelas fórmulas de valor da prestação. Considerando-se apenas as informações apresentadas, o valor desembolsado anualmente, o pagamento de cada prestação será de aproximadamente. Aí aqui abaixo temos as alternativas. Queria abrir um parênteses com vocês sobre como que a gente descobre que a questão está falando de antecipada ou post-antecipada. Quando não há nenhuma especificação, quando a questão como essa daqui, que apenas falou, considerando apenas as informações apresentadas, e não disse nada mais sobre se é antecipada ou post-antecipada, a questão sempre será post-antecipada. Quando a questão é de antecipada, então sempre na questão vai vir pagamento à vista, pagamento na ato da compra, pagamento inicial, sempre vai vir informando. Quando a questão não informa, então estamos diante de uma questão de fórmula da post-antecipada, tá? Então, vamos para a solução. A PMT, que é igual a 60 mil, tendo 1 mais 0,144 elevada à terceira, vezes 0,144. Sobre 1 mais 0,144 sobre 3, elevado a 3, desculpem, menos 1. Resolvendo isso aqui, temos PMT igual a 60 mil, tendo 1,4971. Eu sempre vou falar os 4 números iniciais após a vírgula, porque os números são enormes e aí fica muito difícil da gente entender aqui. Então, sempre considero que eu vou falar os 4 primeiros números pós-vírgula, tá ok? Tendo 1,4971 vezes 0,144 sobre 1,4971 menos 1.
Resolvendo isso, temos PMT que é igual a 60 mil vezes 0,2155 sobre 0,4971. Resolvendo isso aqui, temos PMT igual a 60 mil vezes 0,4336. Fazendo esse cálculo aqui de multiplicação, temos PMT igual a R$ 26.017,52. Este é o valor da prestação que será paga nas parcelas anuais, ok? Foi como foi dividido aqui em 3 parcelas anuais consecutivas. O valor de cada parcela será de R$ 26.017,52. Então, é assim que é feita uma questão de pós-antecipada. A seguir, nós temos uma questão de antecipada. Vamos ler. O preço à vista do apartamento é de 210 mil. Jorge fez uma proposta ao proprietário para adquirir esse imóvel pagando em 3 parcelas iguais, certo? Aqui ele já dá as informações, que é pelo sistema de pagamentos uniformes. A primeira à vista. Veja que aqui ele já nos informou que vai ser o quê? Antecipado, tá? A primeira à vista. A segunda após 1 ano e a terceira depois de 2 anos. O proprietário aceitou a proposta, desde que fossem cobrados juros compostos de 100% ao ano sobre o saldo devedor após o pagamento de cada parcela. Nas condições impostas pelo proprietário, o valor de cada uma das 3 parcelas a serem pagas, o Jorge em reais deverá ser igual. Aqui abaixo nós temos as alternativas. Aqui na solução nós temos a fórmula de prestação. É uma daquelas fórmulas que está lá no segundo slide. Caso vocês queiram dar uma olhadinha nas demais fórmulas, já falei para vocês. Deem uma pausa no vídeo e deem uma olhada, porque não tem como falar de cada um especificamente, certo? Então, peguei aqui a fórmula da prestação, que é a PMT igual a PV, tendo 1 mais I elevado a N vezes I, sobre 1 mais I elevado a N menos 1, vezes 1 sobre 1 mais I. Colocando aqui os valores, temos PMT igual a 210 mil, tendo 1 mais 1 elevado a 3, vezes 1, sobre 1 mais 1 elevado a 3 menos 1, vezes 1 sobre 1 mais 1. Resumindo este cálculo aqui, nós temos PMT igual a 210 mil vezes 8 seteavos vezes 0,5. Resolvendo este problema, nós teremos PMT igual a 210 mil vezes, novamente, vou falar apenas os 4 primeiros, porque vai ficar complicado para a cabeça de todo mundo. 210 mil vezes 1,1428 vezes 0,5. Resolvendo esta continha, nós teremos uma prestação de 120 mil reais. Esse é o valor de cada prestação anualmente por Jorge, certo? Neste cálculo de antecipada. Antecipada foi a primeira. Esse é antecipado. Então, pessoal, esses são os 2 exemplos para que a gente consiga entender direito como é que funciona tanto a antecipada quanto a postecipada. Infelizmente, eu não vou poder me estender, logo mais virá meu colega Gustavo Vitor falando sobre amortizações. Olá pessoal, tudo bem? Sou o Gustavo. Irei falar brevemente sobre os sistemas de amortização. Basicamente, eles tratam da maneira que o capital e os juros são retornados ao credor do capital. Alguns dos principais termos que iremos ver durante esta apresentação serão encargos financeiros. Resumidamente, são os juros da operação, que podem ser pré-fixados ou pós-fixados. Quando os encargos são pré-fixados, eles são calculados por uma única taxa, a qual engloba os juros exigidos pelo credor, a correção monetária e etc. Já os pós-fixados, há uma separação entre esses encargos, que podem ser em juros, correção monetária, taxa administrativa e o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. A amortização é o pagamento do capital. Amortizar é reduzir a dívida. Saldo devedor. O saldo devedor é a dívida. Prestação. A prestação é composta pelo valor da amortização mais os encargos financeiros. Carência. A carência é o período que o devedor ele pode optar por pagar os juros
não pagar os juros e deixar capitalizar e pagar ele na primeira parcela, ou ainda ele poderá capitalizar os juros ao saldo devedor e acrescer estes juros, formando um novo saldo devedor que servirá para cálculo de amortização. Vamos lá. Vamos ver isso na prática. Questão 1. Essa questão ela foi criada por nós, tendo em vista que temos pouco tempo e vamos dar uma visão geral assim sobre o assunto. Jubileu deseja fazer um financiamento de R$200 mil para comprar algumas vaquinhas para sua fazenda. O mesmo irá pagar o financiamento em 5 parcelas anuais, a uma taxa de juros de 25% ao ano, podendo escolher pagar com a carência de 1 ano ou sem carência. Através de qual sistema de amortização o jubileu pagaria menos? Temos aqui os dados. Valor presente 200 mil, N, que é a quantidade de períodos, 5 anos, taxa de juros 25% ao ano. Vamos para o primeiro sistema de amortização. Sistema de amortização constante, SAC. É um dos mais usados, tá, pessoal? Aqui temos as fórmulas. Aplicando essas fórmulas, podemos achar esses valores que estão aqui dentro da tabela, com os dados. Caso vocês queiram fazer, aconselho. É uma boa. No sistema de amortização constante, por que ele recebe esse nome? Porque a amortização ela é constante. Os juros eles são decrescentes, as prestações também. Ah, Gustavo, por que os juros eles são decrescentes? Porque os juros estão diretamente relacionados ao saldo devedor. Na medida que o saldo devedor ele diminui, os juros ele vai diminuir, porque os juros são calculados com base no saldo devedor. Entendeu? Vamos para o próximo. Veja como funciona a amortização com carência. Na amortização com carência é diferente. Ele pode optar por pagar os juros, aqui, carência de 1 ano e pagamento dos juros. A prestação será o valor dos juros. O saldo devedor ele continuará o mesmo e será amortizado da mesma forma. Também ele poderá optar por capitalizar os juros e pagá-los na primeira prestação. Como vocês podem ver. Esses juros aqui são os 50 mil dos juros que ele não pagou e os 25% baseado nesses 250 mil. Ele pagou na primeira prestação. A amortização continuou 40 mil. Mas aqui é diferente, com a carência de 1 ano e os juros capitalizados e acrescidos ao saldo devedor, criando um novo saldo devedor. O saldo devedor agora é de 250 mil. A amortização não é o saldo devedor, que é o valor presente, sobre o número de períodos. Antes era 200 mil, a amortização seria 40 mil. Agora são 250 mil. A amortização será 50 mil reais. E fica assim a tabela. Sistema de amortização francês, SAF, tabela price. Aqui estão as fórmulas do mesmo modo do outro. Caso queiram montar a fórmula, eu aconselho, tá? Para poder descobrir a prestação. Por que descobrir a prestação? Porque no sistema de amortização constante, o que era constante, o que permanecia igual, era a amortização. Na tabela price é diferente. A prestação que permanece igual. Então, primeiro calculamos a prestação. Para da prestação, conseguimos aí calculamos a prestação. Depois calculamos os juros, com base no saldo devedor. A diferença entre a prestação e os juros será o valor da amortização. SAF com carência de 1 ano pagando os juros. Caso ele opte por pagar os juros, aqui no primeiro ano, será 1 ano que ele pagará só os juros. Uma prestação só para os juros. E continuará da mesma forma do outro, o restante. Já se ele queira, com carência de 1 ano, juros capitalizados e acrescidos ao saldo devedor, o que é que vai acontecer? Ele terá um novo saldo devedor, terá uma prestação maior. Fazemos a mesma coisa, calculamos a prestação, calculamos os juros, e a amortização será a diferença entre a prestação e os juros. Ok? Deu para entender?
Vamos lá. Também temos o sistema de amortização misto, que é a média aritmética entre o sistema de amortização francês e o sistema de amortização constante. Ou seja, somamos os dois sistemas, e dividimos por 2. Aqui no primeiro ano, no primeiro pagamento, temos o quê? A amortização foi de 24.369,35 no SAF e de 40 mil no SAC. Somando-se os dois, encontramos 64.369,35 centavos. Dividindo por 2, encontramos 32.184,67 centavos. Isso vocês podem utilizar em tudo, seja nos juros, na prestação, na amortização e no total também das prestações, dos juros e etc. Sistema de amortização americano, SAA. Nesse sistema de amortização, há um pagamento periódico dos juros. É como se fosse a carência, sabe? Você vai pagando juros e só no último período você paga, você amortiza a dívida e paga juntos com os juros daquela dívida. Aqui, ó. Como ele fez aqui. Também temos o sistema de pagamento único, onde você não paga nenhuma dessas prestações, deixa os juros serem capitalizados ao saldo devedor e no final você paga todos os juros. Nesse último ano aqui você paga todos os juros e amortiza toda a dívida, certo? Muito obrigado pela atenção. Desculpe-me se fui muito breve, é que não tive muito tempo. Muito obrigado.